Muito bem, faremos da lição 10, a parte que fala sobre as chamas do inferno, e a parte de quinta-feira é a parte que fala sobre assim, o que a Bíblia diz sobre a vida eterna. Qual é o sentimento, qual é o conceito bíblico sobre a vida eterna? Já que as pessoas dizem que uma pessoa boa vai direto para o céu, e às vezes a pessoa nem é seguidor de Jesus, mas foi boa a vida toda, as pessoas dizem, está na glória, está com o Pai, está com Deus. Quando Luiz Gonzaga morreu, grande sanfoneiro, o rei do Baião, disseram, ele está tocando sanfona lá no céu com os anjos. É uma verdadeira aberração. Que me perdoe os seguidores ou aqueles que admiram. Eu sou admirador do Luiz Gonzaga, mas, logicamente, tenho que olhar para o panorama bíblico. E o panorama bíblico diz que se a pessoa não crer em Jesus como o seu Salvador, não terá a vida eterna. E não existe nenhum tipo de ida automática, porque a pessoa crê em Jesus. Ida automática para o paraíso, para a glória. Quando falamos de vida eterna, temos que considerar as condições divinas para esta dádiva. A vida eterna não nos custará nada, mas custou tudo para Deus. Custou a vida do Filho de Deus, o sofrimento e toda a angústia que passou na cruz. Graças a Deus, Ele ressuscitou e garantiu-nos então assim a ressurreição e a vida eterna. É totalmente de graça. Havia uma senhora que morava do lado de um palácio de um rei na Inglaterra. Essa mulher adoeceu, ficou muito doente, ficou com uma febre muito alta. Deu-lhe uma sede muito grande e não havia água naquele momento. A moça lembrou a filha que havia uma videira, ou seja, um monte de pés de uva no palácio. Ela correu lá e conhecia o príncipe e disse para o príncipe, será que você pode me vender 3 cachos de uva? Minha mãe está com muita febre e as uvas têm muita água, muito líquido, vai aliviar a febre dela. Além de ser docinhas, elas vão então ajudar na recuperação. O moço disse, um momentinho só, disse o príncipe, eu já vou pegar as uvas. Correu lá e pegou um cesto cheio de cachos de uva. A moça disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar essas uvas, só tenho para pagar 3 cachos de uva. Ele disse, quem é que diz que essas uvas são cobradas? Elas são de graça. Meu pai não vende as uvas, ele as dá. Pode levar. E a moça saiu feliz com o cesto de uva para dar para sua mãe, que através disso foi assim medicada e teve a sua sede mitigada. Podemos dizer que a salvação ninguém consegue comprar. É um presente de Deus, mas é um presente que vem através do Senhor Jesus Cristo. Porque, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. E também diz a palavra de Deus, o Filho de Deus nos amou e se deu a si mesmo por nós. E também, diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. O preço do nosso ingresso no céu é o sangue precioso de Cristo. Crer nessa verdade nos conduzirá para a vida eterna. Mas atenção, calma aí, não é um bilhete automático para ir para o céu. Morreu, crendo em Jesus, não vai direto para o céu. Pó da terra, espera o juízo e Jesus voltar. Pergunta de número 5. Por que a vida eterna só é dada para quem crer em Jesus? E que momento será esse? 1 São João 5, de 3 a 12. Diz assim, é o apóstolo João escrevendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num só ponto de salvação. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus do seu Filho testificou.
Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho de Deus. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não creu no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho que Deus deu é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Resposta para a pergunta: por que a vida eterna é dada para quem crê em Jesus e quando isso acontecerá? A vida eterna é um presente que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Só os que creem em Jesus como Salvador terão a garantia da vida eterna. Ao crer em Jesus, nós temos a garantia da vida eterna e desfrutaremos a eternidade a partir da ressurreição. Diante do que Deus nos oferece, podemos concluir que a imortalidade da alma, de forma automática, não é bíblica, porque nós dependemos de Jesus para o ingresso na vida eterna, para entrar na glória. O ser humano, por causa de Adão, se tornou mortal e por isso precisa de alguém que pode restaurar a imortalidade no ser humano. O apóstolo Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também, através de Jesus, haverá a vida eterna. Esse alguém é Jesus, que pode nos salvar. Só que nesse presente, que é a vida eterna, dada através de Cristo, não está incluso a ida automática para o céu. Jesus declarou o passo a passo para chegar à vida eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é crer, então é obedecer, é ressuscitar para ter a vida eterna. Então ninguém irá direto para o céu, por mais bonzinho que a pessoa seja ao morrer, mas terá que aguardar a ressurreição final do justo. Isso só acontecerá depois do juízo. Depois do juízo investigativo que Cristo está fazendo hoje no céu, Jesus definirá o destino de todas as pessoas, vivas e mortas. E aqueles que forem aprovados estarão mortos e ressuscitarão porque foram aprovados no juízo. Ellen White, no livro Cristo e seu Santuário, na página 112, ela declarou o seguinte: os justos mortos não ressuscitarão, senão depois do juízo, no qual serão havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seus registros são examinados e decididos o seu caso. Se fosse verdade que a alma boa morreria e estaria no céu, na hora do juízo investigativo, quando o nome da pessoa fosse chamado, a pessoa poderia dizer: meu Deus, eu estou aqui, posso falar alguma coisa em meu favor? Mas não é essa a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é: a pessoa vive, a pessoa morre, a pessoa vai para o pó da terra e espera o juízo, e depois do juízo, então, pela aprovação divina, a ressurreição. Michael Faraday era um filósofo inglês muito notável, de uma inteligência fantástica. Tinha um QI, assim, de inteligência muito grande, mas era um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ele gostava de coisas assim maravilhosas, ele dava muitas informações sobre novidades para as pessoas. E quando ele estava no leito de morte, um repórter perguntou: o senhor Michael, quais são as novidades agora? Ele disse: novidades? Não estou pensando em novidades. Eu estou pensando na ressurreição final, quando Jesus me chamar. Eu sei que vou descansar por um tempo na tumba fria, mas um dia Jesus me chamará e eu acordarei na manhã da ressurreição, depois de sua segunda vinda. Espero ser aprovado no juízo divino, porque creio em Jesus como o meu Salvador. Tive uma vida aqui na terra com defeitos e acertos, mas como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus completará aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou. Espero um dia levantar-me da terra fria para encontrar-me com o meu Salvador. Assim descansou Michael Faraday, crendo na ressurreição. Um homem bom, de um coração espetacular, mas não acreditava que iria direto para a glória. Esperaria no pó da terra o chamado de Jesus. Que seja essa a nossa esperança. Que creamos em Jesus, o autor da vida eterna, que vai nos chamar se estivermos descansando no pó da terra,
para possamos herdar a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por essa promessa tão gloriosa. Cremos no teu poder, no seu nome, no seu sacrifício. Esperamos ser aceitos por ti e ser aprovados no dia do juízo. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe. Se você não é inscrito no YouTube, entra lá, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as lições toda vez que publicar no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela atenção e pela continuidade e pela assistência dos meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.